fala, meu, sola aí você. Aí, não, agora eu vou deixar você solar. Solar. Então ficava uma coisa muito, muito prática. Uma coisa que era legal é que o Jô gostava muito de música. Muito. Então, essa coisa de ter a banda foi uma grande novidade. Não tinha? Não tinha. Não. A banda ali ainda conversando, todo porque dia. ele dava moral pra músico. Para todos. Né? Músico tem muito isso, né? O cara pode ser, sei lá, o Bill Gates. Se tem um ensaio e o Bill Gates quer tocar o sax, não tem essa. Não. Pode ser, sei lá, o Presidente da República. quem for. As regras entre os músicos, assim, tá. A música tem algumas regras, então segura um pouco aí. Exatamente. Né? Nós temos nossas dinâmicas também, que Exatamente. tipo, peraí, tá na vez aqui Existe do baixo. existe uma hierarquia. Uma hierarquia, etc. E uma dinâmica de relação entre os músicos, né? E o Jô gostava disso. Então, ele não era músico. Não era, mas né? tinha um que ele quer ser parte. Na verdade, é o que a gente chama de bico, né? Ele era meio bico, assim. Pronto, temos um corte bom. Não, mas na verdade, ele era o cara que estava sempre nos lugares. Sabe quando você vai com a gaitinha no bolso? Sim, Deixa eu dar uma canja. Mas ele tava lá. Sim, então, pô, tem o nome dele lá no disco da Elis. Olha. Tá lá, Jô Soares, tocando bongô. Mas, meu, sabe como é que é, né, velho? Pegou o bongô, Jô, toca aí. Aí tá tudo certo, meu. Tá cagando um monte. Mas assim, quando a gente gravou o disco Jô Soares e o Sexteto, em 99, ele montou uma estrutura para ele ser o protagonista. Então ele foi lá, estudou, pegou o trompete dele, ficou fazendo bico, criando... legal. Porque na verdade ele é um cara muito determinado, ele sempre foi um cara muito determinado. Quando a coisa é galhofa, tá tudo certo. Ok, beleza, mas vamos fazer um disco. Agora, né? Então ele se programou. Então, tanto é que você ouve o disco, tá muito bem gravado. E é bem produzido? É muito bem produzido. O Willem fez a direção. O Willem. O setlist foi o próprio Jô que fez. E a gente organizou. Tá. Vocês criaram os arranjos como vocês criavam. Exatamente. Legal. Exatamente. E isso foi uma coisa muito orgânica, muito dinâmica e muito positiva para todos nós. Porque amarrou a gente como banda. No álbum, era o Bira ainda, né? Era todo mundo. Bira, Tomate, eu, Chico, Osmar e Miltinho. Muito legal, deu muito certo. E ele cantou, e tocou trompete, e tocou bongô, contou histórias do jazz. Foi muito legal, muito legal. Mas teve um começo, teve um meio, teve um fim. Depois acabou. Ele não ficou estudando trompete o resto da vida e morreu depois de ter ficado 20 anos estudando trompete. Não, acabou. Ele nunca mais pegou. Como várias coisas que ele fez também na vida, que era para tipo assim, quero aprender isso, vou a fundo agora. Exatamente. E foi Mas a fundo. assim... Tanto que as conversas que ele tinha com as pessoas eram impressionantes, porque de vários assuntos ele manjava. E idiomas, né? Falava 6 idiomas. Então assim, ele aprendeu a falar italiano e exercitava o italiano. Ele aprendeu a falar francês e exercitava o francês. Sim. Ele aprendeu a tocar trompete, mas ele não exercitava o trompete. Então ele perdeu essa capacidade de tocar. Então ele voltou a ser aquele bico que ele era. Você entendeu? Ele saiu de uma situação de amadorismo total para uma situação de protagonismo para voltar à situação de amadorismo total, entendeu? Sim. Então ele pouco falava sobre essa coisa de ele ser instrumentista, de ele ser músico, porque era uma coisa que ele não dominava. Né? E é ruim para um cara que domina um monte de coisa falar sobre alguma coisa que ele não domina, entendeu? É constrangedor, é ruim. Entendi.